Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Olá! Temos aqui uma pilha de artigos científicos com uma manchete que, olha, parece roteiro de filme B, sabe? Cientistas transformando tumores em, abre aspas, carne de porco para o sistema imunológico devorar. É um título e tanto. Sozinho em casa eu leria isso, daria uma risada e seguiria a vida. Mas aqui, nossa missão é outra, né? É mergulhar fundo e descobrir se isso é, sei lá, genialidade ou completa loucura. É genialidade. E o material que a gente tem aqui, principalmente um estudo bem denso publicado na revista Cell, mostra que a coisa é seríssima. Seríssima e, olha, absolutamente fascinante. E vamos começar, talvez, ajustando essa metáfora, que é ótima para chamar atenção, mas é um pouco gráfica, né? Um pouco, sim. Ninguém está, literalmente, fazendo um churrasco dentro do paciente. O termo técnico é xenogenização. Xeno vem de estrangeiro. A estratégia é basicamente usar um vírus modificado para pintar as células do câncer com um alvo que é totalmente estranho para o nosso corpo. E o estrangeiro escolhido foi um porco? Por que um porco? Exatamente. O alvo é um açúcar que cobre as células de quase todos os mamíferos, incluindo os porcos, mas por um capricho da evolução, nós, humanos e alguns primatas, perdemos a capacidade de produzir esse açúcar. Ah, então a gente não tem. A gente não tem. E o resultado é que nosso sistema imunológico é treinado desde o berço para odiar esse açúcar com todas as forças. A ideia é pegar esse ódio que já existe e direcionar ele como um míssil teleguiado direto para o tumor. Ok, vamos desvendar isso porque a simplicidade da ideia é o que choca. Quer dizer que uma diferença biológica de milhões de anos entre nós e os porcos virou a chave para uma terapia de câncer de ponta? Exatamente isso. A história começa com um gene que simplesmente sumiu dos nossos ancestrais. É isso, o tal do GGTA1? Precisamente. Há cerca de 28 milhões de anos, os nossos ancestrais primatas perderam a função desse gene. O GGTA1 é tipo a receita para uma enzima, a A1,3GT. Ok. E essa enzima é uma pequena fábrica de açúcar. Ela produz uma molécula chamada alfa-gal e espalha pela superfície das células. Como porcos, vacas e a maioria dos outros mamíferos têm esse gene ativo, o corpo deles é todo coberto por alfa-gal. O nosso não. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o nosso corpo, por não ter esse açúcar, ele olha para isso e pensa, invasor alienígena. De onde vem essa paranoia toda? Vem do nosso dia a dia desde que a gente nasce. A nossa flora intestinal é cheia de bactérias que, por acaso, têm esse mesmo açúcar alfa-gal na superfície delas. Ah, claro. Então, desde a infância, o nosso sistema imunológico aprende, viu alfa-gal, ataque para matar. O treinamento é tão intenso que, neste exato momento, cerca de 1% de todos os anticorpos que estão circulando no nosso sangue são dedicados exclusivamente a caçar e destruir o alfa-gal. 1% de todos os anticorpos. Isso é um batalhão inteiro patrulhando 24 horas por dia por um inimigo que, em teoria, só apareceria num transplante. Ou, sei lá, num churrasco. Exato. E é aí que a gente conecta com a história dos transplantes. Por décadas, esse 1% de anticorpos foi o pesadelo dos cirurgiões que tentavam fazer os xenotransplantes, ou seja, transplantes entre espécies diferentes. Aqui é onde fica realmente interessante, porque eu consigo imaginar a cena. Um cirurgião coloca um rim de porco num paciente e o que acontece? Acontece uma catástrofe imunológica. O nome é rejeição hiperaguda, ou HR. É quase instantâneo. Em minutos, aquele batalhão de anticorpos anti-gal se gruda no órgão transplantado. Meu Deus. Isso ativa uma outra parte do sistema imune, o sistema complemento, que age assim como uma equipe de demolição. As proteínas do complemento literalmente perfuram as células do órgão, causam coágulos massivos e o tecido é destruído ali mesmo, na mesa de cirurgia. Que horror. É uma força da natureza. É uma força brutal. E a genialidade dessa nova pesquisa foi pensar:
E se a gente pudesse usar essa força? Em vez de lutar contra ela, vamos usar a nosso favor. Vamos fazer essa rejeição hiperaguda acontecer, mas de forma controlada, minúscula e superlocalizada, só dentro do tumor. É um jiu-jitsu. É um verdadeiro jiu-jitsu imunológico. Usar a força do oponente contra ele mesmo. Jiu-jitsu imunológico, adorei. Mas isso me leva à questão que vale $1 milhão. Como se faz isso sem causar um desastre? Como os cientistas conseguem pintar só as células do câncer e não, sei lá, células do coração ou do pulmão? O risco de um fogo amigo parece gigantesco. Essa era a principal barreira, com certeza. E a solução está no pincel que eles escolheram. O veículo de entrega é a parte mais inteligente da estratégia. Um vírus chamado vírus da doença de Newcastle, ou NDV. Vírus da doença de Newcastle. Nunca ouvi falar, é perigoso? Pra gente, não. E essa é a primeira grande vantagem. O NDV é um vírus de aves. Em galinhas, ele é devastador. Em humanos, ele é praticamente inofensivo. Se você pegar, no máximo vai ter sintomas de uma gripe muito, muito leve. Ok, já é um bom começo. Mas a segunda vantagem é o verdadeiro trunfo. O NDV tem uma preferência natural, quase um fetiche, por células de câncer. E por que essa preferência? O que o câncer tem de tão atraente para um vírus de galinha? Para se multiplicar sem controle, a célula cancerígena precisa trapacear. E uma das primeiras coisas que ela faz é desligar seus sistemas de alarme internos. Certo. As células saudáveis têm um sistema de defesa antiviral super robusto, a via do interferon. Quando um vírus invade, o alarme toca, a célula se tranca e impede a replicação viral. Já as células de câncer, para poderem crescer loucamente, muitas vezes sabotam esse alarme, desligam ele. Ou seja, o câncer, na ânsia de crescer, deixa a porta de casa destrancada. Exatamente. O vírus NDV chega, bate na porta da célula saudável, encontra o alarme ligado e vai embora. Bate na porta da célula do câncer, vê que está tudo liberado, entra, faz a festa, se multiplica aos milhares e depois sai para infectar as células vizinhas do tumor. E o tecido saudável ao redor? Fica intacto. Brilhante, mas também um pouco assustador. Se o vírus explora essa vulnerabilidade, existe algum risco dele, sei lá, sofrer uma mutação e aprender a desligar o alarme das células saudáveis também? Quão controlável é isso? Essa é uma pergunta excelente e foi a maior preocupação de segurança. A beleza do NDV é que ele é um vírus de RNA com um genoma muito estável. Décadas de pesquisa mostraram que ele não tem a maquinária para contornar ativamente as defesas de células humanas saudáveis. A segurança dele é passiva, sabe? Ele não ataca as células normais, ele só se aproveita daquelas que já baixaram a guarda. Então, com a teoria amarrada, vamos para a prática. O estudo liderado por Liping Zhong e Yongshan Zhao. Como eles provaram que esse plano todo funciona fora do papel? O desenho experimental foi impecável. Primeiro, a fase pré-clínica. Eles precisavam de um modelo animal que fosse como nós, sem o açúcar alfagal e com os anticorpos contra ele. Camundongos não servem porque eles produzem o açúcar. E aí? A escolha perfeita foram os macacos sinomolgos. Faz sentido, um parente evolutivo mais próximo. Exato. Eles usaram a tecnologia CRISPR-Cas9 para induzir câncer de fígado nesses macacos e então os trataram com o vírus modificado, o NDV-GT de glicosiltransferase, a enzima que faz o açúcar. E os resultados? Espetaculares. O tratamento não só reduziu drasticamente os tumores, como aumentou muito a sobrevida dos animais. O conceito estava provado no melhor modelo animal possível. Certo. O modelo em macacos é incrivelmente convincente. Mas a gente sabe que a biologia humana é cheia de surpresas. Muitos estudos que são promissores em animais acabam não funcionando em pessoas. Imagino que a equipe devia estar com o coração na mão ao iniciar os testes em pacientes. Sem dúvida. A transição para a fase 1 em humanos é sempre o momento da verdade. Eles recrutaram entre 20 e 23 pacientes, e é crucial entender quem eram essas pessoas. Pacientes com tumores sólidos em estágio avançado, fígado, pulmão, ovário. Eram pessoas consideradas refratárias. Uma palavra fria. Exato. Uma palavra fria para dizer que a medicina já tinha tentado de tudo com elas,
químio, rádio, outras imunoterapias e nada mais funcionava. A doença só progredia. E como foi o tratamento? Uma injeção direto no tumor? Não, e esse é outro ponto revolucionário da abordagem. O tratamento foi feito com infusões intravenosas do NDV-GT. Isso muda tudo. Imagino que injetar o vírus direto no sangue seja o santo graal dessas terapias, certo? Porque o problema do câncer avançado não é só o tumor principal, são as metástases que se espalham pelo corpo. É isso que essa abordagem consegue atacar. Perfeitamente colocado. É um tratamento sistêmico para uma doença sistêmica. Um vírus oncolítico que só pode ser injetado localmente é como tentar apagar um incêndio florestal com um copo d'água, focando em uma única árvore. A via intravenosa permite que o vírus viaje por todo o corpo, caçando e pintando não só o tumor primário, mas também as metástases, não importa onde elas estejam escondidas. Ok. O palco está montado. A teoria é elegante, o vetor é inteligente, o tratamento é sistêmico. Vamos aos resultados. A estatística que viralizou foi a taxa de controle da doença de 90%. Vamos decifrar o que isso realmente significa. É fundamental quebrar esse número, né? 90% de controle não significa 90% de cura. Mas para essa população de pacientes, os resultados são extraordinários. Dentro desse grupo, tivemos um paciente com remissão completa. O tumor desapareceu, sumiu dos exames. 6 pacientes tiveram remissão parcial, o que significa que o tumor encolheu de forma significativa, pelo menos 30%, e o maior grupo, com 11 pacientes, alcançou doença estável. Espere um pouco, doença estável sempre me soou como um prêmio de consolação. Para um paciente em estágio terminal cuja doença estava avançando dia após dia, o que isso significa na prática? Estamos falando de semanas a mais, meses? Qual é a magnitude dessa vitória? É uma vitória gigantesca. Para esses pacientes, doença estável significa que o trem desgovernado que estava indo em direção ao penhasco parou nos trilhos. A doença que estava ativamente crescendo e causando mais e mais danos parou. Isso pode significar meses, às vezes anos de vida a mais e muitas vezes com melhor qualidade. Então transformam uma sentença de morte iminente em uma condição crônica. Exato, algo que pode ser gerenciado. Apenas cerca de 10% dos pacientes não responderam e a doença continuou progredindo. Colocando em perspectiva, uma taxa de resposta dessas em pacientes que já falharam em todas as outras terapias, isso é algo raro de se ver. Raríssimo. Muitos quimioterápicos são aprovados com taxas de resposta bem menores em populações de pacientes menos doentes. O que esses dados da fase 1 sugerem é que temos algo realmente potente em mãos. Impressionante, mas vamos ao outro lado da moeda. Segurança. A gente falou de jiu-jitsu imunológico, de rejeição hiperaguda. A ideia de provocar isso dentro de alguém ainda soa inerentemente perigosa. Quais foram os efeitos colaterais? Esse era o grande medo. Que a teoria fosse linda, mas na prática gerasse uma inflamação sistêmica descontrolada. E, para o alívio de todos, o perfil de segurança foi surpreendentemente bom. O efeito colateral mais comum, de longe, foi a febre, em quase 90% dos casos. E febre é ruim, certo? No nosso dia a dia, sim. Mas neste contexto, a febre é um sinal maravilhoso. É o seu corpo gritando: ok, recebi o memorando, sistema imunológico ativado, vamos ao trabalho. É a prova de que a terapia está funcionando. Entendi. A batalha ficou contida no campo de batalha do tumor. Faz todo sentido. Agora vamos situar essa terapia no cenário atual. Todo mundo ouve falar da terapia CAR-T como a grande revolução. Como o NDV-GT se compara a ela? São ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. A terapia CAR-T é espetacular, uma maravilha da engenharia genética. Ela funciona incrivelmente bem para cânceres do sangue, como leucemias e linfomas. Mas ela tem muita dificuldade com tumores sólidos. Por quê? O microambiente desses tumores é hostil e acaba desligando as células CAR-T. Além disso, a CAR-T é um tratamento artesanal. As células de defesa são retiradas do paciente, modificadas em laboratório e reinseridas. É um processo demorado, complexo e caríssimo, podendo chegar a $475 mil. E o NDV-GT? O NDV-GT é o oposto. É um produto de prateleira, off the shelf.
pode ser produzido em massa, de forma barata e guardado para quando for necessário. E ele demonstrou funcionar justamente onde a CAR-T mais sofre, nos tumores sólidos. Não são concorrentes, são complementares. E comparando com o T-VEC, que é o único outro vírus oncológico já aprovado. A grande vantagem, como a gente já falou, é a rota de administração. O T-VEC é um vírus da herpes modificado que precisa ser injetado diretamente nas lesões de melanoma. Isso limita muito o uso dele. O NDVGT, sendo sistêmico, tem um potencial de aplicação muito, muito maior. Certo. Chegamos à pergunta que todos devem estar se fazendo agora. Quando? Quando uma terapia assim pode chegar aos hospitais? E qual seria o custo real disso? É preciso alinhar as expectativas. Este foi um estudo de fase 1. Agora vem os ensaios de fase 2, com mais pacientes, e depois a fase 3, com milhares, para comparar com os tratamentos padrão. É um caminho longo. Sim. Dito isso, por ser para pacientes sem outras opções e com resultados tão bons, pode pegar uma via de aprovação acelerada. Uma estimativa otimista. Aprovação na China, onde o estudo foi feito, por volta de 2027 e 2028. Nos Estados Unidos e na Europa, talvez 2029 e 2030. E no Brasil? No Brasil, o acesso pode vir antes, talvez nos próximos 2 a 3 anos, através da participação de centros de pesquisa brasileiros em ensaios clínicos internacionais, o que já é bem comum. E o custo? Essa parece ser a outra grande promessa. Sim, e é um ponto fundamental para a saúde global. A tecnologia para produzir o NUD é a mesma usada há 80 anos para fazer vacinas de gripe. Cultivar o vírus em ovos de galinha embrionados. A mesma da vacina da gripe. A mesmíssima. É uma tecnologia ridiculamente barata, robusta e escalável. O custo projetado do tratamento completo pode ficar na faixa de 30 a 50 mil dólares. Então, além de uma nova arma, pode ser uma arma mais democrática. Porque 50 mil dólares, por mais que seja uma fortuna, não são os 500 mil dólares da CAR-T. E isso muda o jogo, especialmente para sistemas de saúde públicos como o nosso. Exatamente. Muda completamente o cálculo de acesso. E vale notar que o Brasil, através de instituições como o Instituto Butantan, é mestre nessa tecnologia de produção em ovos. Isso abre uma porta gigantesca no futuro para uma possível produção nacional, o que baratearia ainda mais os custos. Ok, vamos recapitular. A estratégia de transformar o tumor em alvo para o sistema imune, usando um disfarce de porco, é real, funciona, e os resultados iniciais em pacientes muito doentes são espetaculares. Ela sequestra uma peculiaridade da nossa própria evolução para lutar contra o câncer. E, de quebra, promete ser muito mais acessível que outras terapias de ponta. É a síntese perfeita, uma combinação de biologia evolutiva, virologia clássica e engenharia genética de ponta. E se funciona com o gene de porco, o que impede a gente de, no futuro, inventar um alvo totalmente novo? Um super-alvo sintético, que o sistema imune nunca viu e que seja ainda mais fácil de atacar. Essa é exatamente a próxima fronteira. O estudo atual validou a plataforma. O vírus consegue entrar no tumor e ligar uma fábrica molecular lá dentro. Hoje, essa fábrica produz o alfagal de porco. Amanhã, por que não inserir no vírus um gene que produz uma molécula totalmente sintética, desenhada em computador, para ser o alvo mais chamativo e provocador possível para o sistema imunológico? Uau! Estaríamos saindo da xenogenização e entrando na era da imunogenização sintética. Não usaríamos mais alvos prontos da natureza, mas sim desenharíamos o alvo perfeito para cada tipo de câncer. A porta que essa pesquisa abriu é imensa. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!